Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que deveria ser falado constantemente entre as mulheres, a menopausa. E não é só para quem está vivendo essa fase. A gente vai falar sobre o que acontece antes dessa fase, como se preparar, o que observar, principalmente como se planejar, como planejar a nossa fertilidade antes que esse ciclo chegue. Então, gente, fiquem aí ligados até o final. Se vocês conhecerem quem pode se interessar por esse assunto e também o que na verdade interessa para todas as mulheres, né? Envia esse vídeo, envia por WhatsApp, envia para um monte de gente que você conseguir, um monte de mulheres, porque é um assunto super importante, e curta o nosso vídeo. Fica com a gente até o final para saber tudo que vai rolar por aqui. Bora! Aí, bora! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe do Rafa e do Vitor. E eu sou a Nayara, mãe do Leozinho. Hoje a gente está aqui com uma mulher especialíssima, uma mulher que mora no meu coração, a Luciana Dinhani Salum. Ela é médica ginecologista, mamãe da Júlia e do Arthur. Vai trazer pra gente sobre o tema da menopausa, sobre tudo que a mulher deve saber antes que essa fase chegue também. Bem-vinda, Lu! Seja bem-vinda! Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu espero contribuir com vocês e com todas as ouvintes, tanto dessa fase da idade de vocês, como as da minha idade, que eu já vou contar um pouquinho. Ah, muito bem, Lu. Você quer contar então, aproveitar para começar a contar um pouco da sua história, da sua paixão pela ginecologia, da sua maternidade, o que mudou com tudo isso? Sim. Fica à vontade. Tudo bem. Então, eu sou ginecologista, eu sou formada em Jundiaí, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, fiz residência na Santa Casa de São Paulo e há 30 anos eu trabalho já em São Manuel. Já fiz obstetrícia, mas com a vinda dos meus filhos, eu deixei de fazer obstetrícia e só faço ginecologia atualmente. Como a Má disse, eu tenho 2 filhos, a Júlia tem 22, o Arthur tem 18. Estão hoje os 2 fazendo medicina. Olha, na mesma faculdade, eles estão na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde eu me formei. Orgulho para mãe. Para mim é um orgulho muito grande. O que mudou, né? O que aconteceu durante a minha jornada em São Manuel, eu trabalhei de plantão no hospital local. Eu trabalhava no posto de saúde, fiquei no posto de saúde por 20 anos. E fazia pré-natal, e com o nascimento deles, eu tinha a minha mãe, que sempre me ajudou com eles. Obrigada, mãe. Fofa. Só que chegou uma hora assim que a gente tinha dificuldades, né? Então, várias vezes, eu e meu marido também é ginecologista, obstetra e mastologista. Então, quando eu não tinha parto, ele tinha parto. Não tinha cinema em São Manuel na época, a gente ia para Bauru no cinema, às vezes chegava no pedágio, tinha que voltar, então a gente acabou, isso dentre outras coisas, né, de participação de festinhas e tal, então Imagina. Eu acabei tendo que largar a obstetrícia. Então, atualmente, eu trabalho com ginecologia, eu gosto bastante da parte de adolescente, mas a minha área de predileção é a menopausa. E faço também laser, radiofrequência, que são procedimentos para melhorar a região genital da mulher. Olha que legal. Muito Então, bom, doutora Lu, vamos então começar pelo começo, porque eu já vi que tem muita coisa aí pra gente tirar de dúvida e esclarecer. A menopausa, eu acho que socialmente isso é visto como
o dia em que a mulher deixa de menstruar. É só isso, a menopausa? E o que é um climatério, uma perimenopausa, todos esses termos que começam aí a rondar a nossa vida nessa fase pós 30 anos, 40 anos? Sim. A menopausa é como você falou, ela é um marco na vida da mulher. Então, é a parada da menstruação, é a parada dos ciclos com o período, fim do 1 ano. Então, da última menstruação até 1 ano, a gente considera a menopausa. Então, quando não tem mais o ciclo menstrual. A perimenopausa e climatério, elas são sinônimos. Então, essa é uma fase da vida. Então, a menopausa é um marco e a perimenopausa, o climatério, é uma fase da vida, que pode preceder a menopausa de 2 a 10 anos. De 2 a 10. De 2 a 10 super anos. intervalo. Então, eu considero que eu entrei na menopausa quando eu fiquei 1 ano sem o ciclo menstrual, é isso? Sim. Não é aquela coisa assim, hoje eu não esse mês eu não menstruei, esse mês também não, tem uns 3 meses. Não é a menopausa ainda. Não. É quando der 12 meses sem o ciclo menstrual. Exatamente. Aí é esse marco da menopausa. Exatamente. Essa questão da irregularidade menstrual, ela é o primeiro sintoma, ou um dos primeiros sintomas que a mulher começa a ter. Então, assim, quando me perguntam, o que eu tenho que ficar atenta? Então, a irregularidade menstrual, ela pode ser o início do climatério. Agora, não é para ficar muito preocupada, de repente atrasa a menstruação os 2 meses e falar, tô no climatério. Uhum. Então, dependendo da idade, pode ser ou não, porque existem outros fatores associados. Mas a irregularidade menstrual, ela é um dos sintomas iniciais. Uhum. Ô, doutora, e assim, com que idade que isso pode começar ali a acontecer? Eu já ouvi também, ontem a gente inclusive estava conversando ali entre mulheres e daí uma falou pra gente, ela falou assim, o climatério ele já começa a partir dos 35 anos, ela falou pra gente, você lembra disso? Assim, E a gente ficou assim, ó, meu Deus. Então assim, conta pra gente, com que idade mesmo realmente, né, isso pode começar a acontecer e quais são esses primeiros sinais ali, os primeirinhos mesmo que o corpo dá, esse indício? A menopausa, ela acontece normalmente em torno de 49 a 52 anos. O mais comum no Brasil é 49 anos. Uhum. Então, se você pensar 10 anos antes disso, pode acontecer em torno de 39. Mas algumas mulheres vão parar de menstruar aos 45. Então, isso pode estar variando, pode estar acontecendo. Porque muito o que acontece é a diminuição dos folículos. A gente nasce lá com 2 milhões de folículos. Aí, quando a gente vai entrar na menarca, são 400 mil. Então, a gente vai perdendo esses folículos durante a vida e por fatores externos, eles podem se deteriorar antes. Então, é isso que pode determinar uma menopausa precoce ou um pouco mais cedo. E hoje em dia tem até uma avaliação genética de mutação que a gente pode saber se a gente tem um risco ou não de menopausa precoce. Olha que legal. Que Sim, interessante. é super atual esse gene que foi descoberto. É muito interessante, né? Em tempos de maternidade um pouco mais tardia, Sim, né? sim. Pois porque daí se você sabe disso, né, você programa diferente, né? E, Lu, a maioria das nossas ouvintes, elas não estão dentro dessa idade, né, da menopausa. Estão um pouco antes, né? Mas o que essas ouvintes com essa idade poderiam já saber sobre essa fase, né? Mesmo antes de ter chegado nela. Sim. Eu gosto de falar que uma mulher, ela tem que passar no ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Então, assim, é necessário mais do que uma vez ao ano consulta? Não. Se for uma consulta de rotina, uma vez ao ano está adequado. Com isso, se ela tem um ginecologista, né, para chamar de seu, eu acho que aí ele conhece. Porque quando a gente recebe uma paciente, você não sabe a história dela. Então, não dá pra gente... Então, demora um tempo para ter esse entrosamento entre ginecologista e a paciente. Mas as queixas que ela pode trazer é irregularidade menstrual, às vezes um cansaço, secura vaginal, diminuição da libido,
o cabelo ficar um pouco diferente, pode começar a ter acne, mais pilificação, aumento de peso. Então, não dá para falar qual é a idade ideal, mas eu falo que a mulher, ela tem que se conhecer. Ela tem, quando eu atendo desde adolescente, às vezes eu recebo adolescente de 12 anos, falo, vamos palpar a mama, vamos dar uma olhadinha como que é a vulva, porque eu acho que o importante é você perceber a mudança que tem. Ela não vai ter nenhum câncer de mama nessa idade, pode acontecer com 18, enfim, mas a palpação é para autoconhecimento. Então, essa questão, notou alguma diferença? Fala com o seu ginecologista. Eu falo que o ginecologista, a mulher tem uma sorte grande de ter um ginecologista, porque é o clínico dela. Ele vai encaminhar para outros, se precisar. Então, eu falo, nunca deixe de fazer seu exame de rotina, que com isso você tem muitos ganhos. Muito bom. É verdade, Legal, né, Lu? Porque é isso, né? E a mulher ela tem tantas questões, né? E conversar com o ginecologista é o que parte mesmo do princípio. Talvez eu nunca tinha pensado exatamente dessa forma como você colocou, né? Sim. Eu achei interessante isso aí. A ginecologia, muitas vezes, você vai na consulta ginecológica e às vezes, ou a própria paciente ou o próprio médico, às vezes só examina. Então, palpa a mama, colhe Papa Nicolau e tchau. Então, eu acho que isso é que às vezes a gente precisa de mais informações nesse sentido. Então, precisa de mais acolhimento, talvez, né? Essa falta de acolhimento às vezes gera até um constrangimento para a paciente que fala, eu não vou passar por isso uma vez por ano. Sim, sim. Tenho que ir lá, ficar naquela posição horrorosa, ele nem fala comigo, me manipulando ali o tempo Sim. todo, né, examinando. Sim. Então eu acho que se tem essa Proximidade, essa regularidade, né, também, que é o que você falou que é importante, né? Eu falo que na minha consulta, assim, o exame ginecológico é o mais... 2 minutos. São 2 minutos. Ela conversa. Então, porque é muito rápido. E mesmo no exame ginecológico, quando eu estou examinando, quando eu estou colhendo o Papa Nicolau, que é um exame realmente, assim, não é confortável, não só pelo constrangimento, é desconfortável, né? A gente colocar o espéculo na vagina e coleta, e às vezes a pessoa não sabe, pra gente é muito fácil. A gente é tecnicamente treinado para aquilo. Então, às vezes essa sutileza, na hora que você vai fazendo, você conversa uma coisa, às vezes a paciente fala, nossa, nem percebi que colheu. Então, porque é uma tranquilidade, mas porque a gente teve um contato na hora da conversa. Então, eu acho que isso tem um diferencial. Eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Ô Lu, e assim, depois dos 30, né? Eu tô com 33. E depois dos 30, a gente começa já a enxergar o nosso corpo diferente, né? Então, a disposição muda. Depois que a gente é mãe também, o sono muda, tudo muda. E cuidar da nossa saúde agora, nesse momento, eu acho que é primordial para a gente ter um futuro com mais qualidade de vida, Sim. né? E assim, eu gostaria de saber de você, como que a gente então pode cuidar melhor da nossa saúde agora, nessa fase aqui dos 30, 40, para a gente viver essa menopausa de forma mais equilibrada e mais leve no futuro? Sim. Eu falo que a gente tem que ter uma poupança, né? Então, a gente tem que poupar. Como a gente faz para poupar e chegar lá bem? Então, tem um tripé, né? Tem um que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é alimentação saudável, atividade física e o dormir bem. Agora, vai falar, tá bom, isso aí todo mundo fala, né? O que é isso? Então, a alimentação saudável é você comer com qualidade e com tempo. Então, assim, a gente precisa... Isso é muito diferente do que só uma alimentação saudável. Então, assim, todas as refeições vai ser possível eu fazer com tempo? Às vezes não. Eu sei como é que é. Mas eu acho assim, pelo menos está presente, então põe uma menor quantidade, faz um prato colorido e perceber. E eu falo que eu acabei de fazer um curso de Mindful Eat
E lá ele fala muito como que a comida chegou até você, né? Então, assim, como se preparar para sentar à frente à mesa. Então, isso é uma das coisas assim que eu acho fundamentais. E a gente faz correndo, a gente não percebe. Então, o alimento, ele entra, você nem sabe o que você comeu. Se você mastigou, às vezes você engole com água, com suco. Então, E no celular, né? pior, eu tava Assim, pensando. tipo assim, zero atenção do processo, né? Sim, então eu acho que esse cuidar da alimentação é ter o ômega 3, ter as nuts, os coloridos de fruta, desembalar menos e descascar mais. Olha Isso daí que é termo maravilhoso. legal. Aham. Então eu acho que essas coisas são fundamentais. Hidratar, a gente tem que tomar muita água, assim, 3,5 litros. A gente, assim, mais ou menos, né? A gente faz o Os peso cálculos, né? vezes 30 ml. Então, cada um pode fazer a tua adequação e se policiar isso, mas medir. Porque se não medir, você tem ideia que toma. Tem que colocar uma garrafinha. Isso aí é o básico, né? Tipo assim, na minha garrafinha cabe 700 ml. Quantas Então eu eu tenho que tomar no sei dia? que eu Eu até tô, tomar o isso. final dessa deu 700, aí depois 700, ou tem 1 litro. Eu já sempre que eu vou comprar, eu não compro menos de 1 litro. Sim. Porque fica faz a conta. Exatamente. Tem que ficar calculando. E então isso, a atividade física, o que a gente tem de melhor é musculação, que o que acontece? Quando você faz... Então, teve um estudo com quadríceps, mas é que o estudo foi com o quadríceps, que é o maior músculo do nosso corpo. Agora, a musculação, ela é importante para quê? Lá na poupança que eu falo. Então, assim, é para ficar forte, é para ficar bonito, é para segurar a flacidez, é para ir embora... Não é. Eu tento fazer com que as pessoas entendam que é para a gente levantar e sentar do vaso sanitário. Pra gente sozinhos. viver bem. Para a gente conseguir ter equilíbrio. Então, assim, isso do ponto de vista anatômico. Mas o músculo ele abre receptor de insulina, então isso faz circular melhor, diminui sua chance de diabetes. Outra questão de atividade física é esportes com raquete. Então, esportes com raquete já tem trabalhos mostrando, inclusive ressonância, do quanto que aumenta a perfusão cerebral. Olha Pra só. ter essa- Gente, eu também não sabia disso, Lu. Então, beach tênis, tênis de mesa, o próprio tênis, porque ele mexe com todo o corpo e, além de tudo, você tem o jogo de xadrez, né, o tênis. Então, são coisas fantásticas. Calcular, Olha que lado que tá só, vindo, né? Sim. Então, agora pode fazer natação, pode fazer pilates, pode fazer yoga, o tecido, né, que é muita força que tem que ter, sim. Porque o que a gente sabe que começa com 35 anos, talvez 30, é a sarcopenia. A sarcopenia é seríssima. Então, existem pessoas que já não têm mais. E a sarcopenia ela é medida como força, função e massa muscular. Então, a gente tem que fazer, porque com a perda a partir de 30, depois ela começa a ter uma descendência muito maior, depois de 50. Mas a gente precisa, Já nos 30. a partir dos 30 anos. E o sono, assim, tem todo um ritual de higiene do sono, né? Então, telas todo mundo já sabe, mas deixar a casa mais na penumbra, tentar ficar mais quieto. Com criança pequena é mais difícil, mas você põe o ritmo do teu filho. Isso, e é uma fase. É uma né? fase, então eu acho que fazer essas o que coisas... dá agora, mas Isso. sabendo que ali na frente. Então eu acho que isso. E outra coisa, os hábitos prejudiciais. Cigarro, já é muito comprovado de que o cigarro antecipa a menopausa, bebida alcoólica não combina com menopausa. Então, também não faz mal não faz bem em nenhuma fase da vida da gente. Relaxa, deixa mais tranquilo. Mas a gente tem que medir, porque quando você Tem bebe... outras formas disso também, né? Sim, no outro dia você não consegue fazer as atividades que está habituada. Então, eu acho que esse tripé é muito importante, né? É isso. Muito bom. A Lu foi a primeira pessoa, isso você também não sabe, que me colocou a importância da meditação como, tipo assim, a primeira médica que me falou lá atrás, talvez, sei lá, uns 12 anos atrás, isso, Lu,
Mas, você já fez meditação? Eu já tinha feito, porque já aconteceram várias épocas, assim. Mas, assim, a hora que uma médica chega pra você e fala a importância da meditação pra regular estresse, pra regular ansiedade, isso aqui foi uma fase que eu tava vivendo muito isso. Você muda o olhar e, tipo assim, hoje talvez seja mais dito isso, né, Lu? Sim. Mas há 12 anos atrás, né, ninguém falava. Não se falava. Eu lembro que eu cheguei Ainda em mais casa... médico, né? Isso, os médicos não A gente espera que o médico dê um remedinho, um comprimidinho. E não foi o oposto disso que a Lu trouxe. Sim. Você sabia? Você chegou pra mim e falou, você já viu meditação? Você falou, Lu, eu já fiz, sim. Então, mas você sabe dos benefícios, assim, pra sua saúde, regula estresse, regula o sono. Eu acho que foi uma conversa sobre insônia que a gente tava tendo. Eu tive muita insônia. Depois disso que a Lu falou, eu comprei aquele livro Atenção Plena, Mindfulness, e aí eu fui fazer as práticas das 8 semanas, e fui me aprofundando naquela época, mas foi porque a Lu falou como Olha médica. só, Você vê que coisa, a importância de uma informação de qualidade, além do exame. Sim, para muito além do exame. E eu queria exame. fazer um gancho aqui, antes da gente entrar no próximo segmento. Para quem está assistindo na sequência, assistiu o episódio anterior, que a gente conversou com a Tamires. Isso, muito verdade, que é a vários personal outros que eu te falei. episódios antes. A gente sempre fala aqui, a doutora Lu acabou de falar, mas todo mundo fala isso, do tripé. Gente, se todo mundo fala isso, será que não é realmente importante? Exato. A gente tá comendo direito, a gente tá fazendo um exercício físico, a gente tá tomando uma aguinha. Sabe aquela história de que, tipo, você é igual uma plantinha, né? É isso aí, é cuidar da saúde física, mental, emocional, porque senão a gente não vai chegar muito longe, infelizmente. Intacto. Independente de Com o tema é a facilidade. menopausa, é a saúde do corpo, gente, é um tripé que é assim, é pra gente como pessoa, como ser humano e como continuidade aí do mundo, né? Até chegar em qual idade? Como que vai chegar? Ô Lu, hoje em dia, muitas mulheres estão pensando em engravidar depois dos 35 até uns 40. Isso é meio comum hoje em dia, né? E aí a gente volta nas reflexões, né? Mas e se as mulheres quiserem ter 2 filhos, né? Porque, deixa eu voltar na história, né? Sim. Gente, quando eu tava um pouquinho antes dos 30, foi a Lu que me trouxe essa reflexão. Eu cheguei lá numa consulta, né, a Lu, e filho, né? Aí eu, daquele jeito que estamos seguindo na vida, né? Não tá na hora ainda. Depois eu vejo. Não sei das mais pra frente. Mais pra frente. A Lu virou e falou assim, tá, mais pra frente quando? A Lu, né, vamos ver aí e tal, né? Ela virou e falou assim, tá, né? E você pensa em ter, me fala, né? Cutuca, né? Fala uma coisa. Uma cutucadinha, só pra saber. Só pra saber. Você pensa em ter 1 ou 2, né? 2. Aquela pessoa super ingênua. Achando que tá com 18 anos, né? 2. Aí a Lu virou e falou assim, então, deixa eu te explicar. Vamos fazer uma conta, né? Você já tá com quase 30, né? Aí até, de repente, né? Vai começar as tentativas. Quanto tempo vai chegar o seu primeiro, né? Daí vai passar, aí tem puerpério, quando você vai começar a planejar o segundo, né? Aí você já vai, será que você já vai estar depois dos 35? Depois dos 35 já é uma outra fase, tá. E aí eu lembro que eu fiz assim, pá, na hora que ela falou, né? Acendeu a luz, entendeu? Aí tipo assim, tudo bem, eu tô pensando nesse primeiro, mas e o segundo? Né? E aí eu lembro que eu cheguei e falei pro Guilherme, né? Então, eu ia falar isso, eu já tô imaginando não sei ela das chegando em casa e falando pro né? E aí já fica com essa pulguinha aí. E foi você que me trouxe, né? A Lu Quantas sendo... reflexões, né? E ela traz, Sim. né? E ela A fala. importância da relação, da conexão, de ter um ginecologista para chamar de seu que tá aí atento, né? Atento a tudo, não... Porque a consulta, por exemplo, não era sobre isso, né? Então, ela que né? E aí é isso, né, Lu? O que a gente, né, esse desejo dos filhos dentro dessa idade biológica, né? Como que a gente encaixa, né, essa questão dos 2 filhos? Vamos trazer um pouco dessas reflexões? A gestação, assim, ela é segura e saudável
A gente considera isso pela ciência, né? Então, até 35 anos é considerado uma gestação de baixo risco. De 35 a 40, não é que é de alto risco, mas a gente já começa a ficar mais atento. A partir de 40 é alto risco mesmo. Então, alto risco de quê? Alto risco de doenças clínicas, como hipertensão, diabetes, maior chance de descolamento de placenta prévia, pode ter mais síndromes, né? E também pode ser mais difícil engravidar. Então, mas são só 5 anos de diferença. Mas a gente é muito uma caixinha de surpresa. Então, a gente não sabe como é. E para as pessoas, né, que estão acima de 35, de 40, que estão me ouvindo, não é para ficar assustada, preocupada com o que eu estou falando, porque cada pessoa tem o seu momento, né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado em como dizer as coisas. Sim. Porque existem pessoas que deixaram de engravidar, como no meu momento, caso, né? Na fase antes de 35, porque quiseram acertar sua carreira, quiseram, sei lá, por N coisas. Mas existem pessoas que não puderam engravidar. Então, por favor, né, acho que me entendam que é uma questão que eu estou falando aqui de o que é melhor para a saúde reprodutiva, sim, mas que hoje em dia a gente tem muita segurança, sabendo dos riscos, a gente toma todos os cuidados em relação a isso. Então, o que a gente tem que fazer? O normal, assim, a avaliação ginecológica, o cuidado com os exames, tá com peso adequado, que são coisas importantes. E saúde, atentar para isso, né? Então, existem alguns exames preditivos que a gente pode fazer para avaliar se a mulher tem uma reserva folicular ainda ou não. Só que se esse exame vem negativo, não significa que ela tenha incapacidade de gestar. E se vem positivo, também não significa que com certeza ela vai poder gestar. Então, a gente não pode ficar aguardando um exame ou medindo o exame, falando, não, meu exame está bom, eu posso esperar até 40. Então, isso não é garantido. Então, eu acho que isso é muito importante eu dizer. E também, ao mesmo tempo, quantas pessoas que fizeram tratamento de infertilidade, faz 1, 2, 3 FIVs, e não vai para frente, de repente, ela com 45, engravida espontâneo. E a gestação é maravilhosa, não tem problema nenhum, não tem nenhuma doença. Então, existem coisas que são inexplicáveis. Aí que eu falo que entra. Eu sou católica e eu acho assim, eu acho que cada um tem a sua espiritualidade e precisa ter. Eu acho que a meditação e a espiritualidade faz toda a diferença na vida, porque a ciência, ela tem um limite. Então, existem coisas que não são explicáveis. Então, eu acho que a gente tem que cuidar de tudo isso e tem todo esse redor, né? Então, não sei se eu respondi. Respondeu sim, maravilhoso. E pra gente falar assim, você trouxe um pouco da questão dos exames, né? Pra essa fase da fertilidade e tal. E a mulher que, por exemplo, fechou a fábrica? A frequência no ginecologista continua sendo ali de 1 ano, ou para quem, né, ainda não engravidou e tal. Quais são os exames que eu preciso me preocupar agora para observar a minha saúde feminina? Eu vou passar no médico, um exame de rotina. O que é um exame de rotina na vida de uma mulher que não está ali, né, de repente vendo a fertilidade ou fazendo um pré-natal? O exame de rotina que a gente faz então, na consulta ginecológica, a consulta, não sei, assim, porque às vezes pra gente, porque é uma coisa muito, assim, clara, às vezes pro leigo não é. Sim. Mas na consulta, a consulta o que é? A consulta, ela é uma conversa, que a gente chama de anamnese, onde a gente conversa sobre a queixa, sobre todo o antecedente da pessoa, antecedente familiar, e a gente faz um interrogatório sobre os aparelhos. Então, desde cérebro, eu falo que é da cabeça aos pés. Então, faz toda essa pergunta e a gente já elabora um diagnóstico. Não tem nada, então a gente só vai conduzir como rotina. Aí a gente passa para o exame físico. No exame físico, a gente avalia a mama, abdômen, dá uma olhadinha na tireoide, faz o exame
vaginal, que a gente olha, inspeção vulvar, vaginal, colhe o Papa Nicolau. Atualmente, como recomendação da Sociedade de Ginecologia, a gente deve colher o Papa Nicolau a cada 3 anos, se tiver 2 Papa Nicolaus anteriores normais. E agora está se introduzindo a pesquisa do HPV, né, que já é uma coisa muito comum nos países desenvolvidos, e a coleta do HPV ela permite que a gente não tenha que fazer Papa Nicolau todo ano. Se tiver um HPV negativo, a gente vai fazer a avaliação de Papa Nicolau a cada 5 anos. Nossa. Mas mesmo não examinando, porque quando surgiu essa questão de não fazer Papa Nicolau todo ano, a mulher se afastou do consultório. Porque às vezes... E até perde a noção do tempo, né? Que ficou sem, total. né? Mas o que eu sempre falo, assim, não é para colher Papa Nicolau, mas a gente tem que examinar. Então, mesmo indo no ginecologista, se não tem que colher o Papa Nicolau, a mulher tem que ser examinada nessa consulta anual. Menos que isso não precisa. E aí a gente vai para os exames. Então, exames de rotina, a partir de 40 anos, a gente faz mamografia a cada 2 anos. Se tem fator de risco, a gente encaminha para o mastologista, porque é o especialista da área, que seria melhor indicado. Ultrassom em casos específicos, porque o ultrassom não substitui a mamografia. Ele é para diferenciar lesões. E um ultrassom vaginal. Então, esses exames de imagem fazem parte dessa rotina. Exame de sangue, a gente não pode sair procurando coisa. Aí a gente tem que ver qual é o sintoma que a paciente está para a gente poder avaliar. Então, o que é importante? Colesterol, glicemia, hemograma, tireoide e só. Nos exames hormonais, se tiver os sintomas. Comecei com irregularidade, estou com queda de cabelo, diminuiu a libido. Então, além dos exames, a gente pode pedir exames de vitamina e pode associar alguns hormonais para ter essa avaliação. Adorei. Uma informação atualizada para as 40 mais aí que estão assistindo agendarem a próxima consulta. É isso aí. São Manuel, né? Agora tem São Manuel. É o jeito. Ô, doutora, e assim, agora vamos entrar um pouco na questão das emoções. Porque na menopausa, existe também, assim, as pessoas falam muito, né? Que começa aquela irritabilidade, a pessoa ela perde a paciência muito mais rápido. Então, assim, esses sintomas todos, eu vejo que eles são muito negligenciados hoje em dia, né? Então, não é frescura, né? Não é olhado como deve ser olhado mesmo. Então, como acolher essas mudanças com mais naturalidade, se você tem alguém ali ao seu lado, né, passando por todas essas situações, ou então se você mesmo está sentindo, percebendo essas mudanças em você, como que a gente pode acolher isso? Então, um dos sintomas muito comuns quando a gente inicia é o brain fog, que é essa névoa, é uma dificuldade de elaboração de pensamentos, às vezes é um esquecimento de coisas simples, é uma dificuldade de articular, às vezes, sentença e de fazer lembranças imediatas. Então, muitas pessoas atribuíram isso ao Covid, só que quando ela está no climatério, às vezes a gente tem que ter uma atenção especial a isso. A irritabilidade, impaciência, uma raiva, choro, uma labilidade emocional, uma carência, isso é uma outra coisa muito comum de início do sintoma climatérico. Isso acontece porque o estrogênio cai e os neurotransmissores cerebrais eles ficam oscilando. Então, esse sintoma, muitas pacientes às vezes vêm ao consultório e já vêm tomando antidepressivo, porque falaram, eu estava com depressão, eu acho que eu precisei, me deu uma síndrome do pânico, que é uma coisa que pode acontecer. Então, os sintomas ficam exacerbados. E muitas vezes, não é que não é necessário. Às vezes, o antidepressivo, ele é um medicamento super utilizado na menopausa, no climatério, ele é importante. Mas a gente não pode deixar de pensar e atentar para esse quadro de falta de estrogênio.
Lu, então é isso, né? Então, tipo assim, às vezes nem era o caso, né? Eu sei que você falou que às vezes precisa mesmo, né? Mas às vezes não, é uma questão de regulação ali, de regularizar os hormônios, né? E Exatamente. essa reposição hormonal ali, tipo, você acha que é importante? Sim. Eu vou explicar agora, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais dos sintomas que eu acho importante, né? Que são alguns, por exemplo, tem paciente que relata choque, que fica muito comum, sabe? Choque de carro, choque na roupa. Então, são coisas que pacientes também relatam e que já tem descrito como sintoma. Porque E por que acontece? não tem uma explicação assim específica, mas tem a ver com essa questão dos neurotransmissores, porque tem a ver formigamento também, síndrome do túnel do carpo, que é uma coisa que acontece na gestação, é muito comum, e na menopausa é outra coisa que pode acontecer também, porque diminui a progesterona. A progesterona é um dos primeiros hormônios também que caem na mulher. Então, a progesterona é que nos deixa mais tranquila, muitas das vezes. Então, melhora o sono. A insônia é super comum no climatério. Então, as mulheres começam a despertar às 3 horas da manhã, que pode ser antecedido por um calor, ela pode despertar por calor, ela pode despertar por sudorese, ou ela pode somente despertar por falta da alteração hormonal. Gente, fala Gente, eu tô sério, aqui, ó, quanta com o meu queixo coisa batendo que- na mesa, porque tudo que ela falou de sintoma, além de, obviamente, né, já passei dos 40, de eu sentir, eu acho que eu acho não, né, pelo que eu converso com as minhas amigas já nessa fase, são sintomas que a sociedade nem imagina que seja, assim, né, falando a grosso modo, que possa ser um climatério, uma perimenopausa. E a Lu Porque tava o falando, sintoma- né? Ai, às vezes eu acho que, né, é tão comum, né? E não. Não é, porque o sintoma que eu acho que todo mundo sabe da menopausa é o calor. Eu acho que eu vou entrar na menopausa, porque eu tô com calor. E aí, se a pessoa tá irritada, é porque tá sobrecarregada, tá maluca, é estressada. Se a pessoa tá esquece um negócio, é porque, tô fazendo muita coisa. A gente mesmo, né? De repente, os nossos maridos, a nossa família fala, tá muito estressada, você tá muito sobrecarregada. Aí a gente mesmo fala, nossa, acho que eu tô fazendo muita coisa. Vim aqui, ia pegar a roupa na máquina, e no meio eu vi o brinquedo da criança, recolhi o brinquedo, a roupa Foi ficou embora. lá. Acho que você tá com TDAH, né? E tipo, eu nunca ouvi assim alguém virar pra mim e falar assim, você já foi ver os seus hormônios? Com quantos anos você tá? Será que você não tá entrando num climatério? Nunca que existe isso. Não existe Eu acho essa que, conversa. então assim, lógico, É por isso que a gente vem entendendo que, tipo, não é falado, né? não é falado, entendeu? Eu nunca, Ainda ninguém mais nunca todos me chamou esses de- sintomas, gente. Nossa, Como... São sintomas tratados como de ansiedade, depressão. E aí tudo bem, a pessoa vai para um psiquiatra, vai para uma terapia, entra com uma medicação. Você acha que seria assim, considerando que a pessoa está ali no 35 mais, 40 mais e está desenvolvendo esse sintoma, seria interessante buscar os dois ao mesmo tempo? Fazer uma análise com o ginecologista enquanto passa ali por terapia, de repente vai para o psiquiatra, talvez ver primeiro se não é uma questão de climatério para depois ver se não é um quadro, de repente, de ansiedade, de depressão que precisa entrar com antidepressivo? Existem, na medicina, a medicina, ela é uma área muito difícil. Por mais que as pessoas achem, mas tá formado, tem que saber, é muito difícil, né? Então, assim, existem sintomas e síndromes que... Por exemplo, esses sintomas que eu estou dizendo, ele pode ser da menopausa, ele pode ser de hipotireoidismo, ele pode ser de um burnout, ele pode ser de um pânico. Então, assim... É individual, né? Individual. E, assim, é como eu estou me sentindo desde quando. Agora, vamos pensar, uma paciente com 35 anos, menstruando certinho, só que... ela acorda às 5 horas, não para nunca, tem um compromisso atrás do outro, não consegue respirar. Quem? Ué, consegue não tomar sei banho, quem, nunca vi. né? Aí fica... Então, assim, como que eu vou falar que isso é menopausa? Então, a questão... Por isso que eu falo, a autoavaliação é importante. Eu parei para comer? Mas não dá tempo. Dá tempo. A gente consegue, a gente precisa... A
A gente tem que ter esse É questão tempo, de esse olhar. prioridade também, né? Isso. Então eu falo assim, que é uma coisa assim, libido. Então a libido da mulher, ela varia demais. Mas eu sempre falo assim, se fosse hormonal, né, a gente tem respaldo da nossa sociedade para passar testosterona para libido, para desejo hipoativo, que é aquela, eu não tenho vontade de começar a relação, mas depois começa, até vai. Então, a gente tem respaldo para isso, científico, para usar quando tem deficiência na fase da menopausa, para melhorar a libido. Só que eu falei, se fosse só isso, meu Deus, seria muito fácil. Você pega, você põe lá a testosterona na receita e vai. Porque muitas vezes eu já entrei com testosterona e a paciente não modulou o cérebro dela, ela não pôs na cabeça dela que ela vai ter relação para priorizar uma questão dela. Então, assim, a gente vai na academia com ódio? Vai. Dá para transar com ódio? Então, assim, só que aí transa, aí quer que o marido fala, ó, vamos rápido, né? Então, pula tudo para poder acordar cedo no outro dia e tudo mais. Teve satisfação? Não teve. Não tendo satisfação, o que acontece? Eu Vira não quero mais uma obrigação. Vira mais Exatamente. uma obrigação. E aí, de obrigações, eu tô querendo me livrar. Eu vou ter que priorizar o que eu realmente preciso fazer. Então, acho que esse aqui eu não preciso fazer. Então, eu falo, então assim, é da menopausa a falta de libido? Não é só. Só que aí, quando chega na menopausa, vem todo pra gente, ginecologista, fala, ó, eu tenho tudo isso, resolve pra mim. É tudo culpa da menopausa. Aí eu falo assim, milagre eu não faço. Como eu vou fazer? Então, o que eu preciso de você? Preciso do tripé. Olha que legal. Preciso que você pense. Porque se for só entrar com hormônio, meu Deus, tá facinho. Eu faço um carimbo na receita e você vai embora. Então, assim, o que eu quero deixar claro também, que o hormônio, ele é maravilhoso. Então, não sei em que momento eu vou falar, mas assim, tem as indicações, já tem muita comprovação científica de que ele melhora a qualidade de vida lá na frente, pós-menopausa, que a gente não falou da pós-menopausa ainda. Mas ele não é a solução. A mulher tem que fazer as coisas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que você pode trazer essa questão dos hormônios, pensando agora assim, que eu queria trazer essa questão da menopausa ser um tabu ainda, no sentido de a menopausa, cheguei na menopausa, é o fim, ou pode ser um recomeço. Acho que você pode trazer e também aproveitar para tudo isso, para mostrar as coisas que você trouxe para mostrar. Fica à vontade para mostrar o que você acha que encaixa, o que, né? Então, a menopausa, eu falo que é o fim do quê? É o fim da menstruação e é o fim da nossa fase reprodutiva. É isso, né? O fim é disso. Você não vai mais menstruar e não vai mais ser fértil. Então, talvez isso tenha um impacto psicológico muito grande e mental. Não menstruo mais, então vou perder o vigor, vou perder a minha feminilidade, vou perder a minha beleza. Mas isso não é real, porque depende muito do que a gente trouxe até essa idade, né? Tudo que a gente fez e o que a gente vai fazer. Até pouco tempo atrás, a gente falava assim, não é possível ganhar massa muscular depois de 70 anos. É mentira. Olha, é então, verdade. tem um estudo mostrando que idosas fazendo atividade física resistida ganham massa. Gente, Tamires Reforçando trouxe novamente o mais episódio uma anterior. vez. A Tamires trouxe isso, uma história de uma Uma senhora. senhorinha de 74 anos que começou com ela há 4 anos e aparece assim, Exatamente. o músculo da E perna. sem tomar hormônio. Então, por isso que eu eu falo, vi também, apareceu pra mim ontem um vídeo, gente, de uma senhorinha que ela entrando, a família filmou ela entrando na academia quando ela começou, toda corcundinha, ela mais cheinha e tipo assim, ó, com uma fisionomia muito pra baixo, muito de senhorinha mesmo. Aí depois
tipo, 2 anos depois, ela praticando a musculação. Gente, é outra. A fisionomia, ela alegre, maquiada pra ir na academia. demais. Tipo assim, e ela sentando e levantando sozinha, Nossa. coisa que ela precisava de ajuda. ajuda. É incrível, maravilhoso. Qualidade isso. de vida. Isso, exatamente. Então, assim, agora, o que vem, né? Eu acho que a gente tem mais positivo. A primeira coisa que eu falo assim, a gente chegou na menopausa, a gente tem que ter uma gratidão generosa a isso. Meu, estamos aqui, né? Então, a gente viveu 50 anos, 45 anos e tal. Para quem teve menopausa precoce, também. A gente, né, tem como lidar com isso. Então, daqui para frente, o que eu vou fazer, né? Então, eu falo que a mulher, vamos dizer assim, ela tem várias mulheres dentro dela, né? Então, assim, se a gente quer... Então, eu sou uma hoje, eu sou uma amanhã, né? Então, eu acho assim, a gente é muito forte, eu acho que a mulher é muito forte, e eu lembro da matriusca, né? Eu falo assim, não tem uma, tem outra, tem outra, tem outra. Então, vai tendo, porque você se descobre. E eu acho que não tendo, o maior medo, assim, da gente, num período, né, do ginecologista e das pacientes que vêm, é engravidar nessa fase que não pode, de 40 a 50. Então, depois eu trouxe as coisinhas para mostrar, é isso que eu vou mostrar dos métodos contraceptivos. Mas, assim, na fase que não pode, você fica super preocupada, porque você não quer usar hormônio pílula, porque pode aumentar o risco do doença cardiovascular, a pílula nessa fase. Algumas não, né? Então, tem algumas pílulas que não tem problema, mas algumas pode ter. Então, eu falo que é uma libertação de você não engravidar mais e de você, né, tá livre da menstruação que o tempo todo você sentiu. E essa redescoberta, eu falo que é encontrar caminhos de qualidade. Então, continuar fazendo toda aquela projeção, e para quem não fez a projeção de saúde, começar a fazer. Então, assim, a mulher com 50, ela se dá o direito de romper com coisas que ela se incomodava antes e não se rompeu, né? Então, eu acho assim, para que eu vou suportar isso? Então, fala mesmo. Então, tem a questão da irritabilidade, ela vira leoa, falou, eu vou falar, eu posso. E existe uma coisa que até nas tribos, né, indígenas é muito falado, que as mulheres acima, depois que deixam de menstruar, elas começam a ter uma energia vital e elas são consideradas as sábias. É que na nossa sociedade, né, eu lembro quando passou um tempo atrás, eu lembro que estavam procurando a Dona Benta para fazer Sítio do Pica-Pau e não tem Dona Benta. Né? Eu tenho 52 anos e assim, eu vejo que é diferente de como minha avó era. As nossas avós, aos 50 anos, eram as senhorinhas sofrendo para entrar na academia. A gente não, a gente tá Gente, olha que interessante, uma vez teve essa discussão em casa com o Rafael, meu filho, que ele perguntou do Baby Shark, ele falou assim, viu, mas por que a vovó, olha que interessante, mas por que a vovó tem essa cara e esse cabelo, na hora que ele perguntou, me veio tudo isso, eu falei assim, as vó dele não são assim, ele não entende isso. Exatamente. E a gente, eu acho que perde muito. Porque o que fazer? Eu lembro de, assim, eu ia praticamente toda tarde na casa da minha avó tomar um café. Agora, comer um bolinho. Hoje? Agora eu não consigo nem a dar atenção. A avó não tem tempo de fazer o bolo e o café. A avó eu falo, os meus têm muita sorte, meus filhos, porque as avós estão assim. Mas assim, é muito. Eu não sei como vai ser a gente. Você é avó. Então, assim, é diferente. E quer queira ou não, assim, eu acho que essa questão familiar de você ouvir história, eu acho que história é fantástica, é fundamental, faz falta do chazinho, né? Então eu acho assim, existem coisas, né, que eu falo que tudo isso estou viajando, mas a menopausa é isso, é a gente se apropriar da melhor forma e a gente viver esse momento, né? Então eu acho importante assim a gente conversar com vocês assim de 25, 45 para ter informação, mas não viver o futuro. Eu não quero que façam ginástica ou tudo, é para ter poupança, mas eu tenho que forçar de alguma forma, mas a gente tem que viver agora, entendeu? Eu acho que é isso que é o mais importante.
Que é o que você mesma, a Lu, é uma grande adepta do Mindfulness, assim, amo, sou fã disso também. E você queria trazer a questão dos hormônios? Sim, então, que você tinha perguntado, né? Então, o que a gente sabe hoje em dia, assim? A gente tem uma janela de oportunidade para entrar com hormônio, que são, há pouco tempo atrás, eram 2 anos, depois que para a menstruação, atualmente são 10 anos. O que é essa janela de oportunidade? É quando a gente ainda tem benefício de fazer uso do hormônio. Quais são os benefícios já sabidos? Independente de ter sintoma climatérico ou não, a saúde óssea, evitar osteoporose e evitar doença cardio e cerebrovascular. Porque a mulher, ela se iguala ao risco de doença cardio e cerebrovascular, se iguala ao homem depois da menopausa. Então, ela vai morrer muito mais de infarto e de AVC, ou ter sequela dessas doenças, do que de câncer de mama. Então, a hora que a gente fala de reposição hormonal, é isso que a gente sabe que tem que proteger. Junto, lógico, de todos os outros fatores de hábitos e qualidade de vida. Acho que é só uma explicação, às vezes, básica, que quando a gente entra na menopausa, certos hormônios caem, e é por isso essa reposição. Acho que só essa coisinha básica, de repente, para explicar aqui para os ouvintes. Sim. Então, a gente, já no climatério, começa a deixar de produzir o hormônio adequadamente. Por isso que começa a acontecer os sintomas de calor, de secura vaginal e de calor, e irregularidade menstrual. Depois da menopausa, aí esse hormônio, ele fica praticamente zerado. Ele às vezes vem no exame assim, menor que 15, menor que 10. Então, aí a gente tem que repor uma quantidade fisiológica. Então, a reposição hormonal, ela tem uma dosagem equilibrada. Hoje em dia tem muitos tratamentos no mercado e a gente tem que fazer com o ginecologista. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Quais são as vias que a gente faz reposição? Via oral, que é um comprimido que é diferente do comprimido da pílula. Eu falei, como que pode? Vai fazer mal, pode ter risco de trombose a pílula e o hormônio não, porque é outro hormônio. Tem o transdérmico, que é gel, né? Então é um gel que a gente passa na pele, e existe o gel vaginal, né? Que é para melhorar a qualidade vaginal. A gente tem que tomar muito cuidado atualmente com os implantes que estão acontecendo, não sei se vocês ouviram falar, mas é uma outra via de administração, mas é um implante que a gente coloca embaixo da pele, né? Um procedimento de inserção, e as doses que estão sendo utilizadas, às vezes não são feitas por ginecologista, a gente precisa tomar muito cuidado. A nossa sociedade de ginecologia e de endocrinologia atualmente não recomenda esse tipo de tratamento. A melhor via e a via que eu mais gosto de usar é a transdérmica. Então é um gel que a gente passa todo dia, de estrogênio. A testosterona normalmente não tem no mercado, então a gente manipula, é um gel de testosterona, e o comprimido de progesterona. Então a gente usa os 3 hormônios para a mulher melhorar o todo. Interessante, eu não sabia dessa de gel assim também. Eu só sabia do via oral e de gel, não sabia do implante, Do né? A implante questão do também não. implante é importante, né? O trazer, né? Porque se atentar... Sim, com certeza. Eu só queria saber, assim, porque eu já ouvi também que algumas pessoas que já têm predisposição, alguma coisa assim, não pode fazer essa reposição hormonal. Isso é verdade? Sim, sim. Então, existem pessoas que não querem, e existem as pessoas que não podem, que têm contraindicação. E o meu leque é aberto a tudo isso. Então, eu tenho pessoas que falam, nunca vou querer usar hormônio. E a gente e assim, nunca vou querer usar, mas
Por quê? O que traz de questões que a pessoa não quer? Existe um tabu, por conta de um estudo muito grande que teve um tempo atrás, de que aumentou muito o risco de trombose, de doença cardiovascular e de câncer de mama. Então, isso ficou muito enraigado na cabeça das pessoas. Então, agora é que está se falando bastante. Sim, porque é outro hormônio, era um outro grupo de pacientes que foram avaliadas. Então, você fazendo a avaliação correta, não tendo contraindicação, que eu vou falar quais são, normalmente a condução da reposição hormonal ela é favorável. Então, câncer de mama, câncer hormônio dependente, trombose, hepatite, alguns tipos de doença hematológica. Então, essas são contraindicações. E a cancerofobia. Então, eu falo sempre para o paciente, se você tem medo de tomar, de usar, não vale a pena. Você imagina você passar um gel todo pensando dia porque eu vou ter câncer, isso eu vou vai ter me dar um câncer. câncer, meu Deus, socorro. Então, não que isso vá olha só que acontecer, legal, né? mas para que passar por esse estresse? Né? Então, é essa a questão. Agora, uma coisa muito importante é assim, que atualmente, pós-menopausa, eu já falei, né, que a partir de 42 diminui a fertilidade, depois da menopausa diminui ainda mais. Só que a gente não está respaldado em dizer que a mulher não engravida até 2 anos pós-menopausa. Choque! Esse vai pro corte. Todo mundo assim. Como assim, Lu? Então, é uma coisa que a gente tem que assegurar. Gente, é muito difícil, mas Pode acontecer. pode acontecer. A menos, assim, acredito que há uns 5, 8 anos, a gente falava assim, ó, depois de 1 ano sem menstruar, você não vai mais engravidar. Atualmente, Joga-se para 2. 2. sim. Então, o método contraceptivo, né, então tem aqui, que nem eu tinha trazido, assim. Pode por aqui mesmo, põe traz aqui. tudo pra cá. Aí que você trouxe aí pra gente, Lu. Então, aí tem esse método contraceptivo. Então, aqui, por exemplo, é o DIU, né? Então, é o dispositivo hormonal. Eu nunca vi. Que o que ele faz? Então, aqui é o útero, né? Então, a gente introduz e ele é um DIU de progesterona. E por que ele é importante nessa fase? Ele previne câncer de endométrio se a gente for fazer a reposição hormonal. Porque mulheres que têm útero, elas não podem fazer uma reposição só com estrogênio. Você tem que ter a progesterona para proteger o útero. E nesse caso, como tem o DIU de progesterona, ela já tem essa proteção. Então, além da contracepção, ela tem a proteção endometrial. E isso a gente pode pôr, ele dura 5 anos. E fora do nosso país, 7 anos. Então, o que acontece? A paciente está com 45, 43 anos, fala, vamos pôr um DIU hormonal? Porque se você entrar na menopausa, a gente vai estar com o endométrio protegido. Olha que interessante. E continua garantindo a E aí, segurança nos 2 isso, anos ali aí para uma usaria. gravidez. Esse é o gel, ó, para vocês verem assim, ó. Não sei se... Gelzinho mesmo, transparentinho. Então esse não é o gel, esse é um placebo. Agora esse é o hormônio mesmo. Então, e aí a gente esfrega na pele. Também, Isso. pra colocar lá. Esse daqui. Esse aqui é um hormônio, esse é um hormônio que a gente coloca. Na verdade, esse aqui é um hormônio, é o estradiol, que ele é colocado vaginal, para hidratar a vagina. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, ele vem já pré-envasado. Então, ele tá aqui na ponta. Aí faz a aplicação. Aí faz a aplicação vaginal. Olha lá. E esse comprimidinho dissolve na vagina. É um comprimidinho mesmo, bem petitico. Ele dissolve na vagina. Então, o que a gente tem, assim, já falando da vagina, o que a gente tem de... Eu falo que é maravilhoso, né, para tratamento, porque o que acontece? Então, mulheres que, de repente, começam a desenvolver perda urinária, sente um ressecamento vaginal, o que tem para fazer? Então, existem os hidratantes para aquelas mulheres que não podem usar hormônio,
Existe o hormônio vaginal, que já vai melhorando esse tecido. E existe as tecnologias de calor, que é o laser e a radiofrequência. Então, qual que é a diferença entre elas? O hidratante hidrata, então ele facilita com que a vagina não fique colabada, porque a vagina ela é uma cavidade virtual. Então, assim, normalmente ela fica acomodada, em repouso. Então, só tá em cavidade a hora que tem algo dentro dela. Então, mulheres que não têm vida sexual, normalmente fica mais coladinha. Sem ter a umidade, isso aumenta a secreção, cheiro vaginal, mais infecção urinária. Probabilidade. Fica muito perto, né, do ânus e da uretra. Então, isso propicia infecções. E o exemplo que eu dou, assim, para dizer o que o laser ou a radiofrequência fazem, é só lembrar da mão do bebê, aquela mão fofinha. Então, você tem aquela mão fofinha, né, e a mão da idosa. Então, que já não tem mais aquele coxim. Então, fica a pele e onde esbarra, machuca. A vagina é a mesma coisa. Então, a gente vai perdendo o tecido vaginal. Por que acontece isso? Por falta do estrogênio, vai diminuindo o colágeno, elastina e hidratação. Então, não é só que a paciente fala assim, doutora, eu estou derretendo. Então, sente o que você falou aquela hora, assim, com 35, né, com 30, já observei que está diferente. Mudança, sim. Então, assim, com o passar do tempo, a gente nota, porque não é real. Então, assim, a gente precisa cuidar dessa parte. E aí, essa produção de colágeno e tudo volta ao tecido e dá esse coxim. Então, o músculo, a gente não mexe com essas tecnologias, mas a mucosa, ela volta toda. A gente fala, ganha ruga Com o no laser, rosto, no colo e perde prega na vagina. A vagina fica Olha lisa. Então, isso quem faz voltar é o laser. Agora, principalmente para pacientes que tiveram câncer de mama, câncer de ovário, que não podem usar hormônio, elas não têm outra alternativa. A alternativa é essa. Olha só. Entendi. Ô, doutora, e fala aí um pouquinho também sobre esses exercícios também que a doutora estava falando, né? Que existe essa parte aí do Íntimo. exercício íntimo Sim. mesmo. E né? depois, Tem até um eu colinho queria aqui, que ó. você Vendo. mostrasse aqui também do implante, Lu. Ah, tá. Tá. Eu achei interessante quando você mostrou. Aqui, ó, é um kit. Então, para falar do exercício, que eu acho importante a gente passar com o profissional experiente para isso. Então, quem é o profissional que cuida dessa parte? É o fisioterapeuta pélvico. Então, é uma coisa íntima, mas você tem que ter uma pessoa que você confie para procurar e ver e sim, entrosar ali com a pessoa. Tem que ter uma empatia, né? Mas esse aqui é para Às mostrar... vezes eu acho que as pessoas elas ficam muito com esse medo. Só que, gente, pra quem tá ali, né, pro médico que estudou aquilo, técnico. é uma coisa É tão super natural técnico. que, né, não tem porquê a gente ficar com esse medo todo, achando que vai ser uma coisa absurda, Faz sendo que é sentido. tão natural. Sim. Então, assim, por exemplo, da questão da musculatura, né? Então, é a gente ter consciência, eu acho que o mais importante do que fazer exercício é ter consciência. Vou pegar uma sacolinha no chão. Eu vou agachar consciente, não vou agachar com o meu assoalho pélvico relaxado. Eu vou levantar, vou fazer supino. Então, eu não vou pegar e levantar de qualquer jeito sem lembrar que eu tenho que prender o períneo. Então, isso é muito importante. Então, a consciência corporal, ela é muito importante. A urinária, eu acabo falando, você está fazendo xixi? Prende o xixi. Aí você sabe qual é esse movimento. Vai evacuar? Prende a evacuação. Você sabe qual é o movimento. Como eu vou saber se eu estou prendendo certo a vagina ou não? Então eu falo, pode introduzir o dedo e perceber se você está com essa força ou não. Eu não estou? Eu vou treinar isso. Então eu vou fazer esse exercício, eu vou lembrar uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, eu ponho meu despertador, estou aqui sentada, posso estar fazendo. Ninguém precisa saber. Aí, fora isso, tem os coninhos, porque isso aqui aí fica objetivo. Porque a coisa subjetiva é o que a gente tem a consciência corporal. O objetivo, então, tá aqui. Então, você pega o coninho, cada cor é um peso. Então, ele tem uma tirinha
E aí você introduz isso dentro da vagina. Então vamos supor que tem aqui, está dando para ver. Depois Aqui a gente dá um introduz foco, e qualquer coisa. põe. Então, ficando na vagina, a gente põe a calcinha, lógico, porque senão ele vai cair até acostumar, e você vê quanto tempo você consegue ficar com ele em repouso. Ah, consegui ficar em repouso. Por conta do peso dele. Isso. Então, pode pegar para ver. Então, conseguindo fazer em repouso, você fala, agora eu vou levantar e vou sentar. Agora eu vou andar pela casa. Ah, agora eu vou subir e descer a escada. Nossa, vai aumentando bem o peso. Vai. Agora eu vou ficar de lado. Gente, esse aqui tá de parabéns. É pesado mesmo. É pesado. Super. Olha isso. Ó, compara com esse daqui, esse é o mais leve. Nossa. É mesmo, tem Sim. muita diferença. É mesmo. Tem que conseguir segurar dentro da vagina em repouso, sentar fazendo... Primeiro em repouso, mas depois você fala assim, conseguiu ficar em repouso, agora eu vou sentar e levantar. Com a vagina contraída. Ah, agora eu vou subir e descer a escada, vou dar uma corridinha. Sem deixar ele... Por isso que eu falo que é importante nunca pôr lubrificante, porque senão ele escorrega mesmo. E, lógico, a vagina tem o conteúdo dela, então pode fazer escorregar, mas é importante ter essa consciência, né? Pode introduzir, como tem o filme, a fitinha. ele tem tipo E por que eu trouxe isso aqui pra vocês? Porque às vezes a pessoa fala assim, Absorventinho. eu vou colocar na vagina, vai lá pra minha barriga. Tem gente que pensa, né? Mas aqui, ó, lá é o colo do útero. Sim, ele para, então, né? ele para no fundo vaginal. Então, não tem pra onde ele ir. Não vai se perder lá dentro. Não é vai tipo se um perder. absorvente interno, né? Exatamente. Muito E legal. aqui eu ia mostrar que é o outro método contraceptivo de longa duração, que é com progesterona só, né? Porque nessa fase eu particularmente não gosto de entrar com estrogênio, então eu opto por esses métodos. É o Implanon, né? Que é um implante, só que é um implante diferente. Esse é o implante que é autorizado pela nossa sociedade, então a gente faz uma anestesia local, ele vem numa caneta como essa e a própria caneta perfura a pele e ele fica, deixa eu ver se está aqui, e ele fica no subcutâneo, então ele é um tubete e ele libera hormônio. Pode pegar. Desse tamanho, ele fica dentro da... Gente, Fica. eu morro de aflição. Eu também, eu já de vi. aflição. Eu já vi sou uma mulheres pessoa assim, com ó, eu isso. tive 3 partos normais, eu tenho uma tolerância legal à dor, mas essa coisa de tipo, de incisão, corte, ponto. Eu tenho uma amiga que ela usa há muito tempo. E uma vez ela tava comigo, ela fez, eu coloquei, eu tô adorando. Ela falou, dá pra sentir. Ai, eu também vi. No eu que também eu tive senti, assim, eu afliçãozinha. falei, esse é um que eu jamais tentarei. Pra mim é aflitivo, confesso. Mas Mas assim, ela ama, ela não, Mas nunca é o que- mais mudou de método. Ah, ele é molinho. Eu falo exatamente isso que é lindo na ginecologia, né? Então a Má perguntou o que me encantou na ginecologia, né? Nunca é igual. Pode ir a mãe, a irmã gêmea, É nunca verdade. é igual. Imagina. Então, assim, eu tenho pacientes que colocaram, eu tive que tirar dali 8 meses. Eu tenho pacientes que elas mesmas marcam, já estão no 3º. Então, Essa é minha amiga. Então, Ô, Lu, quanto tempo fica isso? 3 anos. 3 anos. De segurança contraceptiva. Olha. Não precisa tomar nada, não tem estrogênio, porque estrogênio tem umas contraindicações, como enxaqueca, trombose, ele não. Uhum. Mas fica um negocinho aqui assim, eu já ó, vi assim também amigas que tem. Eu também, nossa. Mas enfim, só Mas também a tendo maravilha, que né? a gente conseguiria ter a noção se ok, né? Sim. Gente, Maravilhoso, gente. É muito Interessantíssimo. lindo tudo isso, esse universo. Agora, eu acho que é importante também eu colocar, eu sou encantada com laser, né, como eu falei. E tanto, até nos partos, eu tive uma paciente que ela teve também um parto normal, era como ela queria, mas ela fez uma fissura muito grande no períneo, né? E assim, não foi comigo que ela fez o parto e ela ficou muito frustrada porque ela não teve
um tratamento como ela gostaria em relação a isso, não cicatrizava, você fica naquela fase de amamentação, não consegue sentar. E aí, assim, foi tão bom, porque assim, a hora que ela cicatrizou, assim, foi muito rápido. Então, eu acho que isso é importante, a gente laser, saber você tá dizendo, né? assim, É. que existe esses tratamentos. Eu falo, gente, e essa informação eu acho muito importante. Então, é lógico, eu falo que a tecnologia, a máquina, ela funciona por ela mesma, mas também existe todo um cuidado. Porque uma pessoa que está com dor, está machucada, faz o laser, porque o laser arde, dói, é uma queimadura, entre aspas, assim, não é uma queimadura, mas é uma energia de calor. Então, se a pessoa já está incomodada, tem todo um tratamento para a gente fazer. Então, a massagem depois, o cuidado de falar, informar que é assim, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Mas eu acho que tudo que a gente tem dúvida, tem que falar, tem que conversar, né? Encontrar a pessoa mais adequada, né, para isso. Sair do isso é normal, né? Uma coisa que me ocorreu agora é a questão do escape de xixi. Mas depois que tem filho é assim mesmo, o xixi escapa. Exatamente. Tudo bem. Aí eu tive meu primeiro filho e eu fazia crossfit. Então eu treinei até 15 dias antes dele nascer, sempre conto essa história. Aí engravidei da minha segunda, continuei treinando. Depois, enfim, me indou pandemia. Mas nesses meios tempos, eu fazia um crossfit, mas eu nunca fui, né? Nossa, de pegar muito peso. Mas eu sempre gostei muito da intensidade, do salto na caixa, da corrida, da bola. E eu comecei a perceber escape. Quando eu tinha que pular a corda, eu falava, gente, o que tá acontecendo? Não, é normal, é porque você teve filho. Eu falava, gente, não é normal. Aí eu via meninas que não tinham filhos, não tiveram filhos, perdendo. Mas é porque faz muita força, levantamento de peso. Eu falei, gente, não é normal. Sim. Aí eu fui no meu Atrás. médico e falei, não, eu não posso ficar. Eu vou fazer um torneio de corrida, vou ficar escorrendo pra perna, não quero isso. Aí eu fui encaminhada para fisioterapia pélvica. Não sei se por conta disso, mas assim, eu tive 3 partos normais, mas os 3 foram muito rápidos, não tive intercorrências. E não isso tive daí muito você fala machucado. depois das gestações. Isso. Antes eu não tinha essa perda. Eu tive durante a gestação, quando tava bem no Aí finalzinho da falam que é por gestação. conta do Isso peso eu do tive- bebê na bexiga, a gente perde um pouco o Sim. controle. Aí eu fiz algumas sessões de fisiopélvica e ela me explicou que a gente vai começar assim, aí vai ver se precisa disso e disso, e passou toda a questão do laser, mas no meu caso com os exercícios de contração, assim, já outra vida. Ai, que E bom. essa consciência de contrai, Sempre. segura, força no Eu abdômen. acho que essa consciência ela é essencial, né? Eu tô fazendo o LPF, que é o vácuo lá, né? Então, nossa, ela sempre me conduz, agora que eu voltei para atividade física, que tem sempre que tá tudo, ela fala assim, sobe o zíper, né? Então tem que ter. Aí eu falo agora pra minha personal que se você me ver fazendo de olho fechado, fique em paz. Eu só tô concentrada em tudo que eu tenho que segurar aqui, Tudo que eu tenho que pensar, tudo que eu tenho que pensar fazer. pra fazer as séries. Pode deixar, tá tudo bem. Eu faço várias vezes, porque tipo, eu tô pensando na barriga, eu tô pensando Exato. em tudo. Não, e o que você falou foi muito importante, porque assim, às vezes é muito difícil de eu ter paciente que chega falando de perda urinária. E olha, eu dou uma abertura enorme para elas. Eu tenho que perguntar. Aí, de repente, fala assim... Tá escapando xixi aí? tá perdendo xixi? Não. Mas nem na atividade Uma física. gotinha. Aí sim. Quando eu espirro. Então, gente. é uma questão, isso cultural, porque a mãe perdia, a tia Então, é perdia, normal. a avó É perdia. normal. Então, isso é muito, não é normal nenhuma gota. É comum acontecer, mas a gente não pode achar Exatamente. que é normal e agora segue a vida. E Escapando também xixi, uma, escorrendo pra perna, que uma isso? coisa que é legal a gente falar é que tem como reverter. Sim. E às vezes não cirúrgico. Porque às vezes não se fala sobre Sim. por medo de tipo assim, já tô assim. Exatamente. Entendeu? Mas todo E aí eu não esse falo cuidado, sobre essa isso. fisioterapia pélvica, né? Todos esses Exato. coninhos. Esses coninhos aqui, tudo isso ajuda demais. É só ir atrás. Sim. É, Como mas tudo. isso aqui eu não cheguei a conhecer. O meu foi só com exercício mesmo desse esquema de prende Sim. xixi, né? Fazer Sim. esse movimento de contração. Foi por pouco tempo.
Mas assim, nossa, que libertação, gente. Poder espirrar em paz. Exatamente. sabe? Olha, Poder voltar a pular na caixa, Sim. num exercício físico, praticar uma corrida sem medo de começar a escapar xixi, sabe? Sim. É um negócio meio puxado. Maravilhoso. Então é isso que é legal a gente colocar, né? Que é reversível, né? Seria o fato. Sim. Reversível. E que acontece, que estamos todas sujeitas, mas que não E precisamos principalmente conviver depois com da isso. segunda gestação, que eu acho que é o que enrola mais ainda, né? sim, É. sim. Ai, Ai, gente, gente, maravilhoso. tem mais alguma coisa, Lu, Ah, que não, você lembrou acho que que é trouxe? É o mais importante. Então, eu posso fazer uma pergunta que me ocorreu com essa questão da menopausa precoce. A paciente está fazendo acompanhamento, a doutora trouxe que existe hoje um exame, né, que dá para ver se geneticamente ela tem uma propensão maior. Detectou que tem essa propensão maior. Tem algo que ela possa fazer? Ou aí é caso mesmo de falar assim, ó, você vai ter uma menopausa precoce, então vamos começar a cuidar? Ou tem uma coisa que tipo, não, vamos atrasar essa menopausa? Para atrasar, não tem, mas a gente tem como adiantar o planejamento reprodutivo. Ah, Então sim. é isso. Então, se ela fizer uma avaliação genética e ver que não, vamos pensar assim, por algum motivo a mãe teve uma menopausa aos 32 anos e ela tem 25. Então, aí teria indicação de fazer, porque a gente não pode, isso que eu falo, tem que tomar cuidado com o quanto de exame que a gente faz para não adoecer. Isso. O exame que a gente faz, ou a resposta que vem do exame, o resultado, não pode nos adoecer. Então, feito o exame, visto que está assim, aí a gente faz a avaliação. Então, faz dosagem de FSH, que é um hormônio, faz a dosagem de um outro hormônio que chama antimileriano, que aí vê o quanto de reserva tem, e faz faz a contagem de folículo dentro do ovário através de ultrassom. Mas, é o que eu falei, são preditores, né? E uma das coisas que eu falo muito, eu já tive paciente que a mãe teve menopausa precoce, mas ela não teve. E por quê? É o meu caso. Porque existem condições também. Porque eu sempre falo, gente, assim, como tem muito exame genético atualmente, eu falo, genética não é sentença. Por que não é sentença? Porque antes a gente fala, não é. Por exemplo, câncer de mama, 30% dos cânceres de mama são associados à parte genética. O restante não. O resto não. Diabetes, mesma coisa. A maioria é diabetes tipo 2. Obesidade, é um pouco mais difícil. O estilo de vida influencia? Exatamente, é isso que eu tô falando. Então, Porque, sabe uma Tipo coisa assim, que você falou? é uma pessoa praticou exercício físico a Isso, vida não inteira. fumou. não É fumou. isso, a questão do cigarro me trouxe um Mas alerta aí, porque tinha, na época dos meus pais, o cigarro era Sim. comum, né? Então, imagina, minha mãe teve a menopausa precoce, e aí você começa a falar, começa a preocupar, né? E só que também tinha, por exemplo, um dos fatores era esse. exatamente. Então, porque por que a gente fala que não é sentença com tanta propriedade? Porque a epigenética, ela é assim, ó, a genética é o nosso DNA. A epigenética é a função do DNA, assim, a grosso modo. Nossa, que difícil. Então, Então a não gente entendi, pode... Lu, vai de novo. A gente Como que é? pode... Não, porque de repente você tem uma estrutura. Aquela estrutura é o DNA. Então, você pode moldar essa estrutura com hábitos de vida diferentes. Essa é a entendi. epigenética. Ah, tá. Então, assim, é cuidar, é hidratar, é dormir, é não beber, é não fumar. Tem gente que vai falar assim, nossa, que chata, né? Que vida Mas, sem graça. Então, só que as Gente. coisas legais, É. quais são as consequências? Né? É isso. Então, E legal porque legal quem por falou quê? que é legal, né? Exatamente. Tipo assim, nossa, precisa disso pra sobreviver. Gente, não é que tomar uma cervejinha no final de Exatamente. semana Não. vai ser essa sentença É aí. o excesso, igual a gente É. sempre traz. O excesso que É não fazer é. disso o seu estilo de vida, né? O consumo desenfreado de álcool, de cigarro, enfim, de uma noite mal dormida. Não, é meu estilo de vida. Não, eu não durmo mesmo. Isso E achar que isso é normal, que isso é, né? Não. E, gente, é claro que nós vamos sempre puxar a sardinha pro nosso lado, né? Da mulher, né? Mas, gente, como é complexo o universo feminino. Demais, gente. Né? Ela tá Mano, aqui tem que falando se tudo, cuidar e eu aqui mesmo. pensando, Eu pensei várias gente, vezes tudo nisso é a hoje. mulher. Eu também.
Mas você sabe Várias que, vezes me veio. eu fui fazer outro dia, eu fui numa entrevista numa rádio, e aí quem me entrevistou falou, nossa, como é difícil, né, ser mulher. Eu falei, ai, eu acho mais difícil ser homem. Porque eu falo, quando a mulher encontra o ginecologista, ela tá no céu. É verdade. Quem é o médico que acolhe o homem? Então, quem é que fala de andropausa? Então, eu falo, com quem que eles conversam? Então, porque não tem como, é inerente ao ser humano envelhecer. Quem que cuida dele? Vai no uro, né, desculpem os uros, mas de repente é só um toque retal e... Não né? tem essa conversa, E né? assim, é Esse difícil. cuidado. Aí, vou num médico tal, no outro, entendeu? Então, eu acho assim, eu falo que eu acho que além da gente ser forte, a gente é muito cercada de coisas. E eu acho que a gente, né, que tem, tava falando pra Má, quem tem filho homem, né, eu tenho um casal. Então, eu falo, a gente tem que educá-los na forma melhor, para eles saberem procurar também, porque a informação é para todos. É para homem, é para mulher. E eu acho que a gente é muito antenada. Eles não têm onde ir, né? Eu penso isso. Eu Então, nunca gosto tinha de chamar pensado atenção. dessa forma. É. Eu nunca tinha pensado. Não, Eu mas acho é só a importante. gente ver, gente, um marido... A gente tem qualquer sintoma, a gente sabe pra onde correr, pra quem perguntar, o médico que tá de plantão no hospital, a gente sabe tudo. O marido tendo qualquer coisa, o que eu tomo? Que médico que eu marco? É um negócio cultural até, né? E mesmo a gente mudando essa percepção do homem em si, eu acho que a medicina para o homem ainda parece ser um pouco, não sei se limitada é a palavra, mas Eu acho que é pouca, eu não sei. Porque na já verdade, vem do eu não universo procuro- masculino a A objetividade, sobrevivência. Eu acho que tem todas essas coisas, mas eu acho que esse olhar, né, das mães, talvez eu acho que esse é um recado muito importante, né, da gente, como a gente está educando, como que a gente está orientando, né, porque a gente quer cuidar. Só que chega uma hora também, a gente quer cuidar, quer controlar, não pode sujar aqui, tem que fazer daquele jeito, vai pôr fralda na criança, ele aperta, ele tá muito apertado, ele põe, né? A gente é crítica. Deixa que eu E a faço. gente não, então, aí depois chega uma hora, tô cansada. E aí, como que você educou aquilo, né? Então eu acho assim, eu acho que esse conjunto de coisas é muito importante, né? Eu acho que isso é uma coisa válida de eu colocar aqui. sim, sem né? dúvida, sem dúvida. como que a mulher, a esposa e também a mãe tá levando pro filho, o homem, e pro marido as situações. Porque é o que a gente já falou até outras vezes, tipo assim, quando a gente começa um relacionamento, né, o homem e a mulher vai formar uma nova família, é um homem que veio com uma criação e uma mulher que veio com outra criação. A minha tá certa, a dele tá certa? Sim. Você vai ter que encontrar ali um meio termo. E eu acho que E é muita conversa. a nossa geração, que tem ali maridos que são pais mais Essa presentes e tudo. Muita conversa. Já sofre com isso, porque tem essa tendência de, deixa que eu faço, não, a fralda assim não vai ficar bom, deixa que eu Não é? coloco. Aí lá na frente tô sobrecarregada, por quê? O cara não vai, entendeu? Controle, O marido ele não vai falar, não, eu vou pôr a fralda, eu. Não, ele vai falar, então tá bom, então você coloca. Aí vai chegar lá na frente e falar, você não troca uma fralda da criança, mas... Mas é pra trocar, não é pra Mulher, gente, mulher. Aí imagina essa mulher com 40 anos no Isso. climatério. Isso. Chegou até lá, nesse Ai, gente, controle dá da pra situação e tudo recomeçar o mais. episódio só nessa pausa. Com certeza absoluta. Dá pra falar, muito explicar verdade. todos os pontos que a doutora trouxe aqui, só encaixando assim em rotinas do dia a dia, coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente vai levar como sobrecarga, como isso, como aquilo, e que de repente pode ser só, entre muitas aspas, A uma perimenopausa menopausa, chegando. é isso aí. Meu Deus, Maravilhoso, foi doutora, ótimo. Muito obrigada. esclarecedor, tipo, Ô, Lu, eu muito. gostaria que você deixasse também aí uma mensagem para, por exemplo, para alguém que está passando por esse climatério, que está aí com todas essas emoções afloradas. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Tá bom. É como eu falei, né? É um começo de vida e não um fim, vamos pensar assim. É uma nova mulher que você vai tirar da matriusca. Eu acho que o mais importante também, eu acho que
de todas as idades. A gente tem a mãe, a gente tem a avó, a gente tem a tia, a gente tem uma irmã que pode estar passando por isso. Então, eu acho que a nossa... não dever, né? Senão ele pesa, mas a gente poderia cuidar delas, dando informação ao redor. Eu acho que é importante as pessoas que trabalham fora falar sobre isso com seus companheiros de trabalho, né? Com seus parceiros, com o time, do que está acontecendo ou não, porque eu acho que é um alerta. Mas não necessariamente vestir isso, né? E se falou, olha, eu tô na menopausa, eu faço o que eu quero. Você não, que lute. Não é isso que eu tô querendo ser. Mas eu acho que buscar informação, passar informação e não ter vergonha de dizer o que sente, né? E qualquer sinal de diferença, assim, eu acho que tem que procurar o ginecologista e conversar ao respeito. E um alerta, eu acho que hoje em dia eu tenho recebido muita gente que acaba buscando essa questão hormonal e muita gente vem com a reposição hormonal muito inadequada. Então, tomar cuidado, faça com... Não vai no ímpeto, né? Tenha cuidado para isso. Eu acho que existem formas e formas da gente reconhecer o que é importante para a gente. Ô Lu, e essa reposição hormonal inadequada, né? De repente a pessoa tem certas informações e acha que está adequada essa reposição. Tem algum lugar que a pessoa possa recorrer, se informar de uma... Olha, eu consigo, daqui eu consigo tirar uma informação de qualidade, se isso tá correto ou não? Sim. A primeira coisa é procurar um profissional, né, que tenha a especialidade, né? A gente tem o título de especialista, o ginecologista tem isso, tem que ser uma pessoa formada, e tem a nossa sociedade, a Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, ou a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, eu acho que isso a pessoa pode estar buscando nisso e não, de repente, numa informação da internet ou coisa assim. No modismo, né? Porque às vezes até no acontece modismo. da Lu receber muitos casos desregulados, Sim, né, Lu? sim. É um tratamento que, às vezes, não é condizente com a fase da vida que a pessoa está. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, muita informação, é importante. Então, você vê, e a gente conversando, né? Ela trouxe, né? Às vezes, pra mim, parece que é tão óbvio. Né? E, tipo assim, pra gente é zero óbvio. Zero. Óbvio. E é por isso que é importante a gente estar falando aqui. Que bom. Né? Quanta Fico feliz. informação rica. Obrigada a vocês. Muito A gente obrigada sabe que sua mesmo. agenda é disputada, seu tempo Obrigada. disputadíssimo. Então, assim, pra gente é uma honra Obrigada. ter a sua presença aqui. E, assim, para além de uma honra, eu acho que é muitíssimo importante para todo mundo que vai estar ouvindo, porque acho que tem muita gente que já tem mais informação, graças a Deus, mas acho que também muita gente que vai estar assistindo vai estar igual. Eu fiquei a primeira vez que eu ouvi falar, meu Deus, perimenopausa, quer dizer, antes da menopausa tem mais coisa, né? Acho que vai trazer um pouco de clareza aí, tanto para quem tá longe, quanto para quem tá ali, e acho que até para quem passou e vai entender, falar, nossa, aquela época lá eu não tava só louca, eu tava, né? Já tá na menopausa hoje, de repente mudando, se né? perdoar, né, por não Exatamente. ter se entendido naquele período. É muito legal, E né? eu fico à disposição também, se vocês quiserem pôr meu Instagram, se a pessoa quiser gente perguntar. coloca. E saber também que quando a pessoa tem exames feitos, esse tipo de consulta de abordagem, assim, hormonal, dá para fazer online, não tem problema, mas desde que ela tenha sido examinada, tenha realizado os exames adequados. Então, são coisas assim que, para uma orientação, para uma dúvida, é uma coisa que é importante. E hoje em dia, a telemedicina é uma coisa que facilitou, porque fiz uma consulta há pouco tempo nos Estados Unidos, então, Olha assim, só. porque são pessoas daqui que estão Que lá, que confiam no... então que já- são coisas que nos facilitam, a gente pode orientar.
Maravilhoso, legal. maravilhoso. Então, vocês aproveitem que a doutora aí, ó, falou que está disponível para tirar dúvidas e tudo mais. Então, já deixa sua dúvida aí no comentário. Ou conta pra gente também se você já sabia, ou o que você já sabia. Compartilha aí que a gente vai adorar saber. E se você tem alguém que pode gostar de ouvir ou tá precisando ouvir sobre esse assunto, envia, clica no aviãozinho, né, Lu? Envia para um monte de pessoas. Enviem para os maridos, para os parceiros, para as isso parceiras, é, né? Porque é um é. episódio de... Importante. Para todo mundo, para a família toda, porque eu acho que é a família que tem que estar ali para acolher, né, quando acontece isso. Então não é só marido, é todo mundo mesmo, é a casa inteira que precisa estar ali para poder abraçar esse momento. É isso aí. A gente ter a informação e a família também para nos acolher nesse momento. Com certeza. Mais um momento de maluquice na vida Mais da mulher, meu Da Deus. mulher, mais uma fase. Curta o Adoro. nosso vídeo, Se assinem inscrevam no nossos... nosso canal. Sigam a doutora Luciana também, que tem muita informação importante ainda para passar. A Lu passa muita informação. Passa muita. E fiquem com a gente que semana que vem tem mais. Beijo! Tchau!